a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia pra todo mundo que, assim como eu, tá vivendo uma vida trocada, né? Assistindo jogos até de madrugada, acordando cedo, como um bom proletariado, né? E bom dia pra Drica, que é uma dessas pessoas, inclusive. Tudo bem? Bom dia, Agatha Máximo. Eu tenho pena das pessoas que ouvem o nosso podcast diário, porque eles têm que lidar com a voz de sono, né? Coitados. Enfim. Bom dia a todos. Eu ainda me esforço pra fingir, né? Que eu acordei há muito tempo, o que não é verdade, apesar de tudo. Mas, além da gente estar com sono, tem 2 times que também estão com sono, né, Trica? E não fizeram nenhum pontinho aí, não ganharam nenhum jogo nessa série. E a gente vai falar disso hoje. Ocorreram 2 jogos na noite de ontem. 2 jogos que se encaminham para um fim trágico, inclusive, caso não haja nenhuma mudança muito drástica. Mas vamos falar do primeiro, né? Miami Heat e 76ers. As 2 séries, na realidade, é o primeiro contra o 4º time, né? De cada conferência. O Heat terminou em primeiro, Sixers terminou em 4º. E, enfim, eu acho que essa série, no mais, assim, tá se encaminhando para um 4-0 caso o Embiid não volte no próximo jogo, né, Drica? Exato, né? A gente, antes de começar essa série, a gente falou sobre isso, né? Sobre o impacto da falta do Embiid. Já seria difícil com ele, né? Porque o Miami Heat é um time muito encaixado, embora esteja sem o Kyle Lowry. É basicamente o time do ano passado, né? O Victor Oladipo está conseguindo jogar nessa temporada. Inclusive, isso me deixa muito feliz, gostaria de dizer. Mas é basicamente o time do ano passado. Manteve muito a sua base, né? E já era um time muito forte. Então, já seria difícil para os Sixers. Sem o Embiid e com o James Harden, que não pegou no tranco, fica, assim, não vamos dizer que é impossível, porque nada é impossível, né? Mas quase isso. E ontem, mais uma vez, houve essa demonstração, né? O Sixers não conseguiu jogar, tentou até cortar a vantagem do Miami Heat, mas o Heat administrou com muita tranquilidade a sua vantagem durante o jogo e venceu sem dificuldade. Agora o jogo vai para Filadélfia, né? Existe uma chance, ou apenas um boato, também não sabemos dizer, de o Embiid retornar. O que eu acho difícil, né? Porque o Embiid já estava jogando com um problema no dedão, né? Com o tendão ali zoado do dedão, já estava no sacrifício. Aí veio essa lesão no olho, né? Não lembro exatamente do nome da lesão, mas é no olho. É uma lesão, inclusive, que ele já teve. Então, colocá-lo em quadra, quando você vê que o Miami Heat é um time mais pronto, me parece até um pouquinho de falta de responsabilidade. E além disso, né, Agatha, existe um outro boato aí envolvendo o Embiid para esse jogo na Filadélfia, não é mesmo? Pois é, Drake, eu vou deixar pra você explicar o boato, mas você tava mencionando a fratura, né? Essa lesão no osso orbital, né? É o osso que envolve nossas órbitas, nossos olhos. E sabe o que isso significa, André? Que se o Embiid voltar, nós teremos Embiid mascarado. Então, eu que não me atrevo a dizer o rumo dessa série, caso o Embiid volte, de máscara, entendeu? Vai que, né? Um poder extra ali. Mas é complicado, né? É complicado voltar assim, né? Com o dedão zoado, com o osso orbital zoado, fraturado. É complicado, mas existe aí uma fumacinha de que ele possa voltar. Além disso, outro boato, Agatha Máxima, e eu vou te perguntar qual a sua opinião, né? Sobre isso, caso isso se confirme. Já adianto que a minha
não é favorável, mas ok. Existe um boato de que vários manda-chuvas, vamos dizer assim, da NBA estariam no jogo na Filadélfia, e isso significaria que eles estavam se unindo, se juntando para ir lá entregar o prêmio de MVP para Joel Embiid. Aí eu te pergunto, Agatha Máximo, caso isso seja de fato, né, uma realidade, você acha justo esse prêmio do MVP? Lembrando que, né, temos aí como os 3 finalistas Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Olha, justiça é uma coisa que eu não tenho presenciado essa semana, né, Drica? Eu tenho vivido uma semana de pouca justiça em minha vida, então assim, eu não sei nem se ela existe de fato, né? Eu estou um pouco desiludida. Advogada desiludida. Após todos esses 4 dias em que passei muitos perrengues, mas, contudo, entretanto, todavia, são os 3 jogadores que estão aí pelo menos há 3 anos disputando esse prêmio, né? Dos quais o Embiid é o único que ainda não chegou à glória e recebeu de fato o prêmio de melhor jogador da liga. Eu não acho injusto, porque, enfim, é um jogador magnífico. Eu gosto muito do Embiid. Eu gosto muito da história do Embiid, da forma como ele é de fato um talento, né? Começou a jogar muito mais velho do que a maioria dos jogadores. Foi trazido eu ia falar pro Brasil. Foi trazido para os Estados Unidos através de um trabalho maravilhoso que a NBA tem, né? A NBA Sem Fronteiras. E, enfim, eu gosto muito da narrativa do jogador Joel Embiid. Mas, como sempre, a gente faz aquela crítica a alguns prêmios que muitas vezes o fato é deixado de lado em prol da narrativa. E pra mim é isso que aconteceria caso o Embiid ganhasse. Porque hoje eu vejo o Jokic muito mais eficiente do que o Embiid. Pra mim, o Jokic teve a melhor temporada individual, assim, da história da liga em termos de eficiência, de porcentagem de chute, de como ele arma jogo, um pivô como ele, né? Fazer tudo que ele faz. Mas eu também já imaginava que a liga não fosse dar outro back-to-back, né? O Giannis ganhou 2 anos seguidos aí, veio o Jokic, e de fato não acho que a liga tá afim de premiá-lo novamente. Então ficaria entre um dos 3. E também não fico triste, tá? Acho que se fosse uma 4ª opção, talvez eu ficaria mais resignada. Mas a gente continua dando esses troféus para jogadores estrangeiros, o que é muito legal. E mostra que, de fato, a liga mudou, né? Hoje a gente tem uma dominação estrangeira gigantesca. E, enfim, se tiver que ser... que seja para ele ganhar esse MVP e destruir na Filadélfia e empatar essa série, né, Drica? Eu acho que é o que a gente pode esperar. Eu acho que essa questão dos estrangeiros é uma coisa que me pega muito, assim, que me deixa feliz, né? Me pega no bom sentido, né? Que tivemos Giannis, Jokic, e de qualquer forma teríamos outro estrangeiro nessa temporada, independente de quem fosse o vencedor. E assim, né, eu não gosto muito do Embiid, mas é como você disse, foram 3 jogadores que fizeram uma temporada muito regular e muito forte, né, então estaria em boas mãos, embora entre os 3 Embiid não seja aí o meu preferido. E com relação a empatar a série, assim, eu vejo um caminho muito difícil, sabe, muito, muito, muito difícil para os Sixers, porque eu não vejo o time com força suficiente para empatar essa série contra o Miami Heat. Eu acho que o Miami Heat é um time que está conseguindo conduzir essa série com bastante tranquilidade, né? De novo, a volta do Embiid significa uma mudança de rumo, assim, na série, né? Mas, ainda assim, eu vejo o Miami Heat com mais força e tranquilidade para fechar essa série sem muitas dificuldades. Mas vamos ver o que vai acontecer na Filadélfia, né? Se o cara... Imagina se o Embiid vem ainda motivado depois do MVP. Tudo pode acontecer, né? Mas, Agatha, não tivemos só esse jogo ontem, né? Para a sua tristeza, né? E alegria de nossa colega Ana, tivemos também Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Lembrando que
né? A gente nem deu o placar final aqui, foi 119-103 para o Miami Heat. E do outro lado, né, se a gente teve 2 empates na terça-feira, na quarta-feira a gente teve 2 séries abrindo 2-0, né? No Oeste, Phoenix Suns 129, Dallas Mavericks 109 pontos. De novo, né, o Doncic tentando carregar esse time, né? Coitado, ele realmente tenta, assim. Teve um lance que ele foi pra dentro do garrafão, conseguiu a cesta, conseguiu a falta e fez aquela cara de caralho, tô aqui, tô tentando, né? E tentou, né? 35 pontos pra ele. Mas, né, do outro lado a gente tem, de novo, um time muito consistente, um time completo, um time que é praticamente o mesmo time, de novo, do ano passado, né, que chegou à final da NBA, e tem Chris Paul. Eu queria que você me falasse sobre isso e sobre o fator Chris Paul, né? Porque, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, a partir do momento que ele decidiu que tinha acabado o jogo de fato acabou. O Chris Paul é o motivo pelo qual eu fui dormir um pouco mais cedo ontem, né? Parece que ele deixa a galera se divertir, ele fala pro Booker se divirta, Ken Joe se divirta, Ayton se divirta. Chega um momento que ele fala, chega, agora a gente vai finalizar o jogo, eu, no caso, vou acabar aqui, e é isso. Próxima partida a gente vê o que a gente faz. É muito bizarro, e eu fico um pouco ressentida, né? Porque o Chris Paul tem tido aproveitamentos maravilhosos, e toda vez que eu vejo ele arremessar, eu lembro da bola que ele errou ali no jogo 7, né? Uma bola livre no cotovelo, coisa que ele não erraria em nem 1000 anos. Mas é lógico que estar no OKC traz consigo uma zicazira diferente, né? Então, às vezes eu fico um pouco triste de assisti-lo, mas eternamente grata ao professor, né? Tem ensinado aí muito do que ele sabe para a SGA. E eu já tô falando do Oklahoma, não tem nada a ver, mas enfim, faz tempo que eu não falo do Oklahoma, né? Mas pra colocar o bingo em dia, né? Faz tempo. Esse jogo é um jogo interessante, em que o Phoenix Suns começou muito bem, inclusive, abriu 10 pontos ali no começo, que o Luka decidiu fazer o que o Luka Magic faz no segundo quarto, e o Dallas foi pro intervalo ganhando, inclusive. Mas é muito difícil vencer esse time do Suns. Um time que tá 52-0 quando ele entra o último quarto vencendo, né? Se ele termina o terceiro quarto na frente, ele nunca perdeu nessa temporada o jogo. É muito absurdo, é um aproveitamento de 100%. É o maior, obviamente, da liga. E, enfim, é um time que tem muita profundidade também, né? O Luka, ele tenta, coitado. O Luka, ele tá tentando ao máximo fazer alguma coisa, mas ele tá sendo... em volta dele tem tanto jumento que é difícil. Inclusive, o Jalen Brunson, ele sumiu, né? Depois dessa primeira série. E não é por uma falta de receber bola, né? As pessoas falam, não, mas quando o Luka voltasse, o Jalen Brunson não ia ter o volume e tudo mais. Ontem ele chutou 25%. Ele chutou 12 bolas, ele só acertou 3. De fato, ele está tendo jogos ruins. O Luka terminou a partida com 59% de field goal, 50% das bolas de 3, né? Melhorou os lances livres, deu 5 rebotes e 7 assistências. Ele foi o líder de rebote, o líder de assistência e o líder de ponto. É de fato o jogador que carrega o time. E enfim, é de longe, assim, o moleque de 23 anos mais completo que a NBA já viu. Todo mundo que assiste o Luka fica abismado. A gente pode comparar com vários outros jogadores dessa idade, inclusive o Tatum, que já era um bom jogador, mas o Luka, ele nunca teve um mentor dentro do time. Você pega o SGA, Chris Paul estava do lado dele. Você pega o próprio Tatum, por mais que não tenha dado certo, o Tatum jogou ao lado do Kyrie Irving, jogou ao lado de bons jogadores mais experientes. O Luka não, é ele nesse time desde o começo. E ele que lute, né? Pra se virar. Teve um J.J. Redick, uma coisa assim, mas nada comparado à mentoria que outros atletas tiveram. E ele já chegou também na liga muito preparado. Mas esse Dallas precisa fazer alguma coisa urgentemente. É um jogador com 23 anos,
dar aí uns 3, 4 anos pra ele estar muito melhor ainda, mas não tem como você colocar um jogador tão diferente, tão especial, pra se matar todo jogo, né? Pra ter que fazer tudo todo jogo. Em algum momento isso vai dar errado de uma forma que não é legal pra ele, nem pra gente que não vai poder assisti-lo, né? Então, assim, o desgaste físico que o Luka tá tendo todo jogo é absurdo. E do outro lado, a gente vê, por exemplo, já veio o Magui e estourou em falta. Os caras colocaram Bismarck e Biyombo. Biyombo fez 100% de aproveitamento, 9 pontos, sabe? Não pode o Biyombo, os caras colocam o Ayton. Não pode outro pivô e vai indo dessa forma. É um time muito profundo, né? Os jogadores tiveram alguns problemas com falta. O próprio Ayton jogou só 18 minutos ontem. Vocês têm noção, assim, a pick 1 do draft do Luka só precisou jogar 18 minutos ontem porque não havia necessidade de colocá-lo mais. E, obviamente, ele estava pendurado por falta, né? Então, aí entra o Magui também estoura em falta, e entra o Biyombo e joga bem, inclusive. Devin Booker também fazendo uma partida excelente, Jay Crowder nas bolas de 3, e o Chris Paul que finalizou, né, com aquele toque de mestre, como sempre. Uma série que eu até acredito que o Dallas possa roubar um jogo por estar em casa, por fazer um plano diferente, contar com uma noite mais inspirada dos jogadores, coisa que não aconteceu ontem. Eu de fato acredito. É um time que pode alcançar isso de alguma forma, mas não tem a menor possibilidade de ganhar essa série. O Pelicans estava mais propício a passar do Phoenix Suns, mesmo não tendo passado, do que esse Dallas a passar do Phoenix. Então é uma pena, mas também é um aprendizado para esse Dallas, que precisa fazer alguma coisa se quiser manter o Luka. Eu acho que ele quer ficar. É um jogador que tem o apoio e a proximidade muito grande com o Dirk Nowitzki, né? Então é muito legal também para ele como ídolo de franquia. Mas o Dirk conseguiu ter um time ao redor dele, conseguiu ser campeão lá em 2011. O Luka vai precisar disso também se o Dallas quiser um jovem feliz no seu elenco. Eu realmente tenho pena do Luka Doncic, assim, a cada jogo eu fico com mais dó dele, porque de fato é ele. É um coitado, um oásis no deserto lá, e é isso, entendeu? E eu concordo contigo que ele me parece ser o tipo de jogador que tem essa personalidade de ficar na franquia, né? De construir de fato uma história. Mas chega uma hora que cansa, né? Cansa no sentido, não digo nem de nossa, nunca consigo ganhar um título. Cansa pelo fato de parecer que o Dallas não se mexe pra dar o mínimo suporte pra ele, né? Ele realmente não tem nada, não tem ninguém. Como é que vai jogar contra um time como o Suns, sabe? Que é como você bem mencionou, assim, a rotação começa por opção do Monty Williams ou por necessidade, e o time continua vencendo e segue a vida, entendeu? Pelo menos continua vencendo esse Dallas, né? Talvez tivesse mais problemas aí com outros times, mas com esse Dallas não. O Dallas passou pelo Utah Jazz porque o Jazz é aquele mistério da humanidade que, né, chega nos playoffs e a coisa desanda de um jeito, assim, absurdo. Mas contra o Suns eu não vejo também qualquer possibilidade de o Dallas virar essa série de maneira alguma, assim. Só com o Luka Doncic, embora ele seja o Luka Doncic, ele seja um cara absurdamente insano, não dá. Não tem como. Desse jeito, não tem como. Agatha, nos encaminhando para o final, hoje não tem aposta, né? Porque não tem jogo. Veja só. Pois é, Drica, hoje... O pessoal da KTO anda ouvindo nossos episódios, inclusive, né? Então, beijo pro pessoal da KTO. E beijo, eu quero dizer que Tyler Hero... a porcentagem, né? Mantemos a porcentagem e só não conseguimos 100% porque o Tyler Hero resolveu acabar com a nossa vida ontem, né? Porque pois é, apostamos... um ponto. Meio, na verdade, né? Apostamos 18,5, o gato decidiu que ele não ia pontuar no quarto. Ai, que droga, cara.
e fez 18 pontos. Então a gente ficou com 66% de De aproveitamento novamente, né? E se você ainda não fez a sua conta na KTO, vai lá, cara. Tem muita coisa, inclusive. Não tem? Quem usou nossa conta, apostou NBA e aí decidiu apostar no Real Madrid ali, num joguinho do Real Madrid também. Saiu né? feliz da vida. Já garantiu um dinheiro. Eu vou me abster de falar desse jogo de ontem, Por favor. porque eu estou na Espanha. E, enfim, a loucura que foi esse país no jogo de ontem. Era 11 da noite e o Benzema batendo esse pênalti aí. Foi uma coisa bonita de se ver. Me deu até aquele piripaque pra Copa do Mundo, né, Drica? Que eu não vou discutir com você, porque você... Não, eu não vou nem... Eu não vou também... Eu também não vou comentar sobre o Real Madrid, porque eu sou Barcelona, né? Então eu não vou comentar. Vou preferir aqui ficar quieta. Mas realmente, quem apostou no Real Madrid está faceiro da vida hoje, né? Então não temos aposta hoje, Agatha. Mas como você disse, quem ainda não fez, né? Entrem no site da KTO, façam seu cadastro, apliquem o cupom NBA das Minas, todo em maiúsculo, e você ganha aí um bônus em cima do seu primeiro depósito. E aí amanhã a gente também não vai ter podcast, né, porque não tem jogo, oh meu Deus, mas a gente dá uma dica aí no Sisters, em algum lugar a gente vai dar alguma dica da KTO, e aí vocês comecem aí a apostar e ser feliz, ou 66% feliz, como a gente tem sido aí nos últimos dias, né, Agatha? É isso, tá começando aquela fase mais gostosa dos jogos. Um dia sim, um dia não, pra que a gente possa recuperar as nossas energias desse dia vago. E enfim, a gente volta na segunda-feira, porque quinta não tem jogo, não tem podcast na sexta. No final de semana a gente se dá a folga, né? Porque assim, quero dizer que sábado só vou trabalhar aí umas 12, 13, 14 horas, então não dá pra gravar. Mas segunda-feira a gente está de volta, e aí com muita coisa, né? Daí a gente vai se dar o luxo aí de esticar um pouquinho, porque vai ter muita coisa. Pois é, essas séries podem ter até acabado, né? Eles jogam na sexta. E no domingo? Perdão. Eles jogam na sexta. Na sexta e no domingo. Então a gente pode já na segunda-feira vir falar que acabou. Se tiver na KTO o jeito de apostar assim, vai acabar em 4-0, dá pra vocês apostarem isso daí. Depois vocês procuram lá. Às vezes existe esse mundo, né? Exatamente. Então fiquem atentos. Agatha, é isso, né? Boa folga hoje pra gente. Pelo menos à noite, né? As proletariadas vão continuar trabalhando normalmente, mas à noite tem folga. E até! Até, um beijo.